Se você tem esse desejo de ficar mais perto de Deus, vamos nos ajoelhar nesse momento e vamos levar uma prece para Ele. Querido Deus, muito obrigado pela essa chuva que cai lá fora. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está refrescando a nossa vida, refrescando a vida de pessoas que necessitam dela. E que essa chuva possa se tornar uma chuva de bênçãos para este dia, para essa noite. Que cada um aqui, Pai, seja abençoado por Ti, seja de acordo com as necessidades de cada um, Pai. E que o Senhor esteja conosco, seja o nosso visitante principal, nosso convidado principal dentro dessa casa que é a Tua, Pai querido. Abençoe as visitas que estão aqui, nossos amigos, nossas famílias, que cada um, Pai, possa entregar o teu coração a Ti. Fica conosco no doce nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Que bom que você está aqui. Eu não sei se você aconteceu como eu, mas eu estava ali atrás, né? E bem na hora de entrar na igreja, aquela chuva forte. Eu pareço seco, mas não estou molhado. E eu pensei que era só os batizando que ia se molhar, mas a gente se molhou também. Mas Deus tem abençoado a gente, são chuvas de bênçãos. Não reclame da chuva, não faça como eu, porque tem muita gente reclamando no Brasil afora que não tem chuva, né? Ainda bem que nós temos chuva, temos água e que Deus tem nos abençoado. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem pela internet, que Deus abençoe vocês também, que Deus esteja aí onde você está, trazendo a paz a você. O tema de hoje, arrependido e salvo. Que Deus possa nos ajudar sempre nesse caminho com o tema de hoje. Se você estiver com a Bíblia, quero te convidar a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Eu não resisto à brincadeira. Fica logo depois de 1 Coríntios. Eu tentei, eu estava me controlando, mas tá bom, antes de Gálatas, agora ajudei. Ok? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Inclusive, nós tivemos esse tema aqui numa lição há pouco tempo atrás. Bem esse versículo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz a morte. Esse texto aqui, irmãos, ele está dizendo em dois tipos que a gente diria de arrependimento, que na verdade não é dois tipos, é um só. Arrependido é aquela pessoa que, movida por Deus, busca fazer o que é correto. E a outra tristeza que aqui fala é a pessoa que se sente culpada. A culpa causa nela um desgosto, e esse desgosto faz com que a pessoa fique triste e queira fazer algo diferente. Então a pessoa está ali... Tá tão bom. Eu gostei dele. Irmãos, então, arrependimento vem movido por Deus. E a pessoa se entristece, sim, pelo que fez de errado, mas entristece uma tristeza divina. Ela está se aproximando do Senhor. E a culpa é aquela pessoa que sente tristeza, mas não exatamente porque está consertando. Eu vou dizer assim, foi pego, descobriram que fez errado. Aí ela se desespera. É uma coisa diferente da outra, não é exatamente a mesma coisa, apesar de que algumas vezes pareça a mesma coisa, quando a gente não conhece o coração, né? Ellen White diz no livro do Atos dos Apóstolos, página 561, diz assim, ó: cada passo para frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Conseguiu entender? Ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco conhecer a Deus, quanto mais eu entendo as coisas que Deus está dizendo, mais aumenta meu arrependimento. Mais aumenta. Porque uma pessoa que não se aproxima de Deus, ela não consegue notar o que fez de errado. Então aquele texto bíblico, perdoa os nossos pecados, ele vai falar sempre assim, porque ele nem sabe que ele pecou, como é que ele pecou, ele não nota a diferença. Então o arrependimento, ele está intimamente, olha que triste, relacionado ao pecado. É que se não houver pecado, vai arrepender do quê? Então ele está ligado ali ao pecado. Se tivermos então uma ideia superficial de pecado, se eu não sei o que é pecado, a nossa compreensão de arrependimento também é superficial. A gente não sabe o que fez de errado, não consegue notar. Vamos ver em 1 João.
capítulo 3, verso 4, ali perto do Apocalipse, mais para o fim da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 4. É um pouco antes do Apocalipse e logo em seguida ali das epístolas de Pedro. 1 João, capítulo 3, versículo 4. O texto diz o seguinte, já acharam? Estão procurando? Encontraram. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da... É isso? Li certo? Li. Exatamente isso. Na mesma passagem que eu li direto na minha anotação aqui. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Então, se pecado é transgressão da lei, significa que quando eu não faço de acordo com a lei, eu peco e eu estou contra a vontade de Deus. Volto a dizer, o que a gente precisa? Saber qual é a lei. Se eu não souber o que Deus quer que eu faça, não tem como eu me arrepender. Arrepender de quê? O que eu fiz? Essa é a pergunta que a gente faria para nós mesmos e não entenderíamos isso. Olha, a tentação, ela tem alguns estágios. Não existe uma pessoa que fala assim, hoje eu vou pecar. A não ser que ela já tenha feito os estágios. Ela tem os seguintes estágios, presta atenção lá. Bom, a primeira palavra é exatamente isso mesmo, atenção. A pessoa presta atenção em alguma coisa que está errado e ela, de alguma forma, se admira, fica pensando sobre o assunto. A segundo passo, depois que ele olhou e chamou-lhe a atenção, ele passa a considerar o assunto, ou seja, está pensando. E depois ela sente um desejo, mas não decidiu nada ainda. Ela pensou, puxa, podia fazer isto. E depois ela acaricia esse desejo, até que ela decide. Depois que decide, ela planeja, como é que eu vou fazer isto? E no final, ela fez. E isto pode ser demorado, pode ser uma coisa que está passando dias, um ano, ou poderá ser em alguns minutos. Ela já considera tudo rapidinho e ela acaba fazendo. Ela passa por esses passos. Eu não quero falar pecado de ninguém aqui, então para não falar pecado de ninguém, vou falar uma coisa que poderia até ser pecado, depende do teu ângulo. Eu vou pensar em alguém que está num regime, tá bem? E aí alguém coloca uma torta gostosa, doce, tá? Para ficar bem mais calórico. Aquela torta linda, assim. O que você prefere, chocolate ou morango? Vamos fazer a votação aqui. Chocolate, que morango? Com morango, olha aí, olha só. Alguém quebrando o regime profissional já. Ele já sabe como que funciona. Então você fala assim, ó, eu não vou comer. Ok. Mas aí você está chegando assim e vê a torta. Você fala, que torta deliciosa. Aí você pensa... E se eu comesse um pedaço? Depois você pensa assim, deve estar gostoso. Você começa já a sentir o desejo. E aí você começa a aumentar o desejo. Até pensar o seguinte, um pedacinho também não vai fazer mal, não é? E até que ela fala, mas eu vou fazer o seguinte, se eu comer e ninguém ver que eu estou comendo, quem vai saber que eu quebrei meu regime? E vai lá e come. E quando ele comeu... Se isso fosse pecado, ele executou um grande erro da vida dele que poderá não trazer mais a ele. A ideia é a mesma, irmãos. E é por isso que a grande maioria das pessoas que fazem regime quebra o regime. Porque ele segue os mesmos passos até ele quebrar o regime. Se ele tivesse na cabeça, não vou, ele consegue. E na vida espiritual também. Olha lá. Se você puder, acompanhe também. Em Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Olha só. Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Da onde saem todas as coisas ruins, então? Do coração. Você sabe que do coração é algo simbólico, né? Porque, na verdade, sai da mente. Mas a gente costuma dizer que nossos desejos, nossas emoções estão no nosso coração, né? E não é, sai da mente. Então, eu ouço falar por aí no mundo afora, segue teu coração. Você vai fazer a coisa certa seguindo teu coração. Olha, irmãos, se você seguir teu coração, você vai pecar e vai enjoar de pecar. Porque o nosso coração, diz a Bíblia, que é enganoso. É cheinho de pecado. Eu tenho que seguir, sabe o quê? A minha razão. A Bíblia diz, arrazoemos, lá em Isaías. Use a razão, pense. Porque se eu for seguir os desejos da vida do dia a dia, então
Essas coisas, diz aí mesmo, se você tiver com a Bíblia aberta, seguindo o versículo, diz, são estas as coisas, versículo 20, que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Mas eu vou ficar só com a primeira parte, que lavar as mãos é outro assunto. O que é que contamina o homem, então? Né? São essas coisas, esse desejo, eles contaminam as pessoas. E a pessoa vai indo, até que ela comete alguns erros. E Jesus chama muito a atenção de todos nós sobre algumas coisas que estão aí na Bíblia. Abra aí, Mateus 5, versículo 27 e 28. Mateus 5, versículo 27 e 28. Olha o que diz a Bíblia. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, eu não vou ficar aqui no assunto do adultério. Porque se eu ficar no assunto do adultério, alguém fala, eu não tenho problema com isso. Porque pecado não é só isso. Eu vou ficar no assunto de qualquer assunto. Se em qualquer coisa na sua mente você está planejando e na mente executou, já pecou. Tentação, irmãos, não é pecado. Porque tentação a gente tem. Eu vou dar um exemplo de tentação que já vi. E eu tinha, não sei a idade, uns 16 anos, já passei por isso. Com 16 anos, Brasil e não sei quem, Copa do Mundo e sábado. Eu falei, eu não vou assistir. Decidido, não vou. Mas o vizinho assistiu. E as casas pequenininhas, aquele barulhão e grito, a cabeça da gente fica cheia. Mas tentação de ir lá assistir é uma coisa, assistir é outra. Eu não assisti. Pelo menos nisso eu posso dizer para vocês que fui santo aquele dia. Mas não é isso a vida inteira. Infelizmente, a gente faz coisas que não deveria fazer. Aí o que a gente faz? A gente tem que seguir os ensinamentos de Deus. Aí mesmo, versículo 21 agora, versículo 22. Mateus 5, verso 21 e verso 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Pesado, hein? Você viu aqui? Viu o que a gente falou aqui? Você pensa em matar, você pensa em adultério, e a Bíblia está dizendo que é mais do que isso. Só de maltratar alguém, se a pessoa não mudar de ideia pelo que fez, não se arrepender, ela está sujeita ao inferno de fogo. É bom para assustar os outros para não dormir à noite, né? Você brigou comigo, o inferno de fogo está na Bíblia, né? Mas o que faz uma pessoa mudar, então? Ela precisa saber o que está errado e não executar o que está errado, ou lutar contra. Sabe, irmãos, eu vou falar mal de todos nós aqui. É possível que a gente faça uma comparação entre alguém aqui dentro e alguém que não vai a uma igreja e encontrarmos alguém lá fora até melhor do que nós. É possível. Sabe qual é a grande diferença? A palavrinha chamada arrependimento. Porque nós, por mais que pequemos, nós procuramos mudar o caminho e consertar e ir em frente acertando e andando ao lado do Senhor. E algumas pessoas que estão aí fora, elas são até melhores, quem sabe. Estou falando daquelas que são melhores, que nunca brigam com ninguém, que nunca trai marido ou esposa, que nunca rouba, que nunca mente. Porém, os pequenos pecados, eles não sabem qual é certo e qual é errado, não buscam conhecimento, não têm arrependimento, e o pecado vem e acaba com a vida deles, destrói a vida deles. Sabe, no passado, aqueles que viviam antes do dilúvio, eles também tinham pecados. Mas Deus, que conhece todos os nossos pecados, Ele olhou no coração de um por um e chegou à conclusão que somente aqueles que estavam na arca poderiam sobreviver. E olha, morreu gente. Morreu muita gente. Eu não sou cientista, vou falar do que eu ouvi falar. Dizem que daí que veio o petróleo. Para alguma coisa eles serviram, né? Senão a gente vai andar de carro como, né? Que morreu tantos ali no dilúvio e virou esse óleo todo aí. Mas Deus está esperando de nós que nós estejamos vivendo de acordo com o coração dele. Que ele, ao olhar para o meu coração, olhar para o seu coração, ele saiba o que está certo e o que está errado. Então, o arrependimento, ele traz sim a tristeza. Mas ele traz também a ideia, uma ativação de mudar de caminho, ou seja, abandonar o que está sendo feito. Isso é arrependimento. Se a pessoa está triste, mas não muda, não é arrependimento, é culpa. Ela está culpada pelo que fez. E culpa não vem de Deus.
vem do pecado. Que é o nome? Vem do diabo. É ele que quer destruir as pessoas e colocando culpa nas pessoas. É o que ele fez. Se entender bem. Pedro pecou, mas se arrependeu e estava com Cristo. Judas pecou e sentiu-se culpado e foi até a forca. E não é isso que Deus está esperando de nós. Ele não quer a nossa morte pela culpa. Ele quer o arrependimento para a vida eterna. É isso que ele está buscando. E se o pecado é um ato, então o arrependimento é uma avaliação do passado. Eu olho para mim mesmo, avalio como que fui feito na minha vida e procuro mudar isto. É um olhar para trás, é um olhar pelas coisas que fiz e preciso consertar. Se você olha por outro ângulo, que o pecado é uma condição interna, então, por exemplo, o ódio, a cobiça, então o arrependimento é uma avaliação do que motivo me levou a isto. Então, olha só, como é que você vai saber que alguém tem um ódio no coração? Como você vai saber que uma pessoa, de verdade, não uma força de expressão, ela tem inveja de outra gente? Ou você tem inveja, você sabe. Mas como saber alguém? Como eu vou saber o que a pessoa tem no coração se ela não produz um ato? Mas Deus sabe. E então o que vai nessa questão de inveja, ódio, cobiça, que nada aparece, Deus sabe. Ele sabe como a pessoa está vivendo. Então, uma pessoa cristã, um crente, ele avalia suas tendências pecaminosas agora, hoje, o que ele poderá fazer amanhã, e ele procura não fazer essas coisas, ele procura abandonar essas coisas, fugir do pecado. Então, Deus pretende levar com ele pessoas arrependidas. Ele não está procurando pessoas tristes, abatidas pelo que foi feito. Mas ele está procurando pessoas que autoavaliaram com a ajuda de Deus e resolveram mudar o caminho da sua vida. Isso ele está procurando. Não está procurando pessoas tristes, arrasadas porque cometeram erros hoje ou no passado. É claro que se fosse hoje você vai estar triste pelo que fez de errado. Mas há um momento que vai passar essa tristeza porque você está recebendo Deus na tua vida que está lhe dando arrependimento. Eu vou sair daqui só para fazer um pouquinho de diferença. Meus irmãos, se você quiser se arrepender do que fez de errado, por si só, não vai conseguir. Não vai conseguir. Sabe por quê? Porque arrependimento é um dom de Deus. É um dom de Deus. Eu só consigo me arrepender pelas coisas que fiz se Deus me tocar e eu for arrependido. Então, quando Pedro prega lá, arrependei-vos, ele estava mais ou menos dizendo o seguinte: preste atenção no que vocês fizeram algo errado, se aproxime de Deus para que a vida de vocês mude. Então, quando a Bíblia diz que eu devo me arrepender, ela está dizendo, se aproxime de Deus, chegue perto de Deus, porque se você chegar perto de Deus, não tem como encontrar a tua vida em pecado e ficar achando que está tudo certo. Quando alguém se aproxima de Deus, ele vai perceber todos os seus erros. Esse é o grande medo que a Bíblia mostra de alguns que encontraram anjos e choravam dizendo: vou morrer agora, acabei de ver Deus. Porque ele sabe que diante de Deus seus pecados são expostos. Então como é que eu faço? Sabe o que eu tenho que fazer? Preciso ir até Deus. Como eu vou até Deus? Primeiro, para colocar numa ordem, você poderia mudar a ordem. Você vai ler a Bíblia, estuda a Bíblia. Aprende o que Deus quer que você faça. Porque a Bíblia que me diz o que eu devo de fazer, o que eu não devo de fazer. E algumas coisas, irmãos, a gente esquece. Por isso que precisa ser lido a Bíblia sempre. Sempre lendo a Bíblia. Depois, eu preciso, depois da leitura, orar a Deus. Pedir a Deus que mude a minha vida. Pedir a Deus que diga o que é que eu estou fazendo que está errado. Sabe, eu tenho uma pergunta, uma frase que eu digo a aquelas pessoas que estão indecisas sobre o batismo. Eu tenho dito o seguinte: vá, se ajoelhe, ore a Deus e conte para ele sobre o batismo. Diga para ele: o pastor veio aqui, falou que era para me batizar. O que devo de fazer? O que vocês acham que Deus vai dizer para essa pessoa? Para batizar. É lógico. Se a pessoa experimentar isso, ela vai escutar isso. Vai escutar, acerta a tua vida e se batiza. Ele vai ouvir isto. Então, para nós aqui, que já somos batizados, ou para vocês que já tomaram a decisão para o batismo, que hoje vão se batizar, e para aqueles que já entendem bem de perto que é Deus, nós vamos usar a mesma coisa para os nossos pecados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém brigou com você. Alguém levantou a voz contigo. Você perdeu a paciência. E depois que você perdeu a paciência, você virou-lhe, acertou-lhe um tapa no rosto assim, e entortou o rosto da pessoa lá, né? Aí depois você chega em casa, fala: ai.
Porque eu digo cheguei em casa, porque lá pela noite vai ter que orar, né? E agora adianta você orar e não contar do tapa que você deu em alguém? Não adianta, como é que você esconde isso de Deus? O negócio é falar para Deus. Aí você vai dizer o seguinte: Senhor, hoje eu tive uma briga, estou arrependido, estou arrependida. Mas a pergunta é, está mesmo? Fala a verdade para Deus, não adianta mentir para Deus. Então você vai dizer a verdade, digamos que isso seja verdade. Você diz, Senhor, hoje eu tive um desentendimento e dei um tapa no rosto daquela pessoa. E olha, Senhor, foi tão legal. Fazia tempo que eu estava querendo dar esse tapa. Aí você fala assim, mas será que eu falo para Deus? Mas fala a verdade, se essa é a verdade. Agora use a razão, porque até então você usou a emoção foi bom. E o que diz a razão? A razão diz que não é bom, que você agiu errado. Então você diz para Deus, Senhor, mas não estou arrependido pelo que fiz. Até gostei do que fiz. Eu queria pedir ao Senhor, põe em meu coração arrependimento por estas coisas. E ore sempre assim. E eu duvido que você vai ter sossego. A tua vida vai ser sempre buscando fazer o que é certo, porque pecar para o cristão dói. Dói. Porque ele tem que se acertar com Deus a cada noite, cada manhã, ou quem sabe à tarde também. Em todo instante está buscando a Deus, tem que acertar com Ele. E chegou perto de Deus, o pecado é exposto, isso dói. Dói lá na alma, passa o coração. Mas você conversa com Deus, Deus vai ajudando. Então um cristão, ele não vive do passado sofrendo. Um cristão vive agora, ao lado de Deus. E se você cometeu algo muito grave no passado, já apresentou isso a Deus? Já? Você já falou que é Deus que você quer o perdão dele? Já? Você se sente perdoado por isso? Que bom! Esqueça esse assunto. Acabou! Já apresentou a Deus. Agora vamos continuar passo a passo. Porque eu digo, sabe por que eu estou dizendo isto? Porque Satanás quer destruir todos aqueles que amam a Deus. E todo dia ele vem dizer para mim, para você, para qualquer pessoa que quer estar ao lado de Deus, dizer o seguinte, olha, você não presta. Viu o pecado que você fez? Viu como você é? Ele faz isto. E aí se dá ouvido a esse negócio, você abandona a fé, porque não consegue chegar perto de Deus, sendo que a tua fé está baseada em Deus. Fala com Deus. Conta para Ele que você fez algo. Peça para Ele para mudar. Mude. E depois que mudar, agradeça a Deus, porque Ele mudou a tua vida. Ele está levando você. Então, pecado não é apenas um ato, pecado pode ser muito mais, pode ser apenas no coração, do jeito que a pessoa está vivendo. O pecado, eu vou usar um dos pecados, a cobiça, por exemplo. E, na verdade, todo pecado é uma cobiça, porque é algo que a pessoa está querendo para si, e está pegando uma coisa que não é dela, e ela está agindo errado. E Deus está dizendo, abandone isto. Então, quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, mais você se aprofunda no arrependimento, e mais você se torna uma pessoa igual a Cristo. É um negócio estranho, né? Porque como que você ser igual a Cristo, se Cristo nunca pecou, e todos nós aqui pecamos? Está na Bíblia, não tem nenhuma esconder esse negócio. Somos todos pecadores. Mas só que eu me torno igual a Cristo, porque Cristo com seu sangue me perdoa, te perdoa, e Cristo, o Espírito Santo, transforma a minha vida e começa a mudar nossa vida, e mesmo sendo pecador, agora me torno santo, me torno perfeito, me torno um escolhido ao lado de Deus. E Deus está chamando pessoas ao lado dele, o tempo todo ele está chamando pessoas. E eu vou dizer o seguinte, o Senhor está chamando cada um que está aqui essa noite. Ele está chamando ao arrependimento. Ele está chamando para se aproximar dele. Ele está chamando para viver com ele. Ele está chamando para mudar a sua vida ao ponto de você desejar viver com ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Sabe, nós estamos ali no Caleb, e nós tivemos essa semana a escola cristã de férias com as crianças ali. Fizemos 5 dias, a proposta pode ser 5, pode ser 10. Dos 5 dias as crianças disseram, por que a gente não vai para 10 dias? Né? Para elas não estavam correndo atrás, não estavam pagando as contas, não estavam sofrendo, elas queriam mais. Quando eu me aproximo de Deus, eu digo assim, Senhor, por que eu tenho que ficar com o Senhor só agora pela manhã? Quero ficar com o Senhor por toda a eternidade. Porque você, quanto mais se aproxima dele, quanto mais você vive, você percebe que ao lado de Deus, a vida é muito boa. A vida é uma alegria.
No meio de problemas, de angústias, de desconfortos, a vida é ao lado de Deus. É uma vida de paz. É uma vida de transformação. É uma vida eterna, que já começou. Mas isto é só para quem quer. Eu diria que essa notícia é ótima, porque basta você querer, você vai poder viver eternamente com Deus no céu. Mas é só para quem quer. Porque algumas pessoas preferem viver aqui, menos de qualquer jeito. E Deus está dizendo, viva perto de mim, Deus fala isto, e vai viver por toda a eternidade. Qual a escolha que você tem feito para a tua vida? Eu espero que você tenha escolhido, assim como eu já escolhi, viver com Deus agora e por toda a eternidade. Quanto é isso, hein? Não tenho nem ideia quanto é a eternidade. Eu não tenho ideia. Mas o Alcione e a Cris têm. Vem cá, Alcione e Cris, por favor. Eles têm, porque eles já tomaram essa decisão e eles estão quentinhos na decisão. Eu tomei faz tempo, eu tenho que lembrar como é que foi essa decisão. Alcione e Cris. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Perguntas difíceis, tá? Mas a resposta é tudo sim, fica tranquilo. Não precisa ficar nervoso com a resposta. Isso basicamente é as mesmas que vocês fizeram na ficha de batismo, tá bom? Que a gente chama de voto batismal. Vocês creem que em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, os três? Sim? Creem nisso? Vocês creem que Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador? Creem nisto? É o único Senhor, não é? Vocês creem que Jesus vai voltar em breve e é desejo de vocês estarem prontos para esse dia da volta dele? Sim. Vocês creem nos mandamentos de Deus? Eu vou separar um especial ali, por ser diferente. O quarto mandamento fala sobre o sábado. Creem nisto? Sim, todos eles, né? Vocês creem que devemos ajudar a obra do Senhor com os dízimos, com as ofertas, com tudo que a gente tiver de oportunidade para servir a Deus? Creem nisto? Vocês creem que deve ser batizado por imersão e é desejo de vocês serem batizados hoje? Sim, olha. Vocês gostariam de ser membros da Igreja Adventista e ser membros dessa igreja aqui do Sítio Cercado? Sim? O que vocês acham disso, irmãos? Olha, eu vou falar para vocês a seguinte, dá uma cena assim para eles, só. Olha, isso, vocês estão felizes pela escolha desse casal que aqui está. Eu vou orar com vocês agora e depois a gente vai para a cerimônia batismal. Vamos fechar apenas os olhos, irmãos. Nosso amado Senhor, nosso Deus, aqui está esse casal que escolheu servir o Senhor, a Cris e o Alcione. Eles analisaram a própria vida e perceberam que a vida melhor é ao lado do Senhor. E hoje aqui diante da igreja tomaram uma decisão, um voto de serem fiéis a Ti. Quero pedir para eles e para todos nós o poder do Espírito Santo, para todos nós sermos fiéis a esse voto tão especial. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço. Amém, Senhor. Aqui está esse casal, então, como eu dizia para vocês, a Cris e o Alcione. E a gente está conversando aqui, para você ficar por dentro da nossa conversa. É sobre a água, não está gelada não, ela está quente. Mas eles estão animados aqui no Senhor. Sabe, essa decisão que vocês estão tomando, nós sabemos que é para a vida toda. Sei disto. Mas eu sei que é a melhor decisão que vocês já fizeram na vida. Porque essa decisão não vai durar uma vida, vai durar uma eternidade. E Deus vai cuidar de vocês hoje, para sempre. Amém. Nosso amado Senhor, nosso Deus, aqui está a sua serva, animada em servir a Ti, Senhor. Ela pretende seguir o Senhor por todos os dias, declara isso publicamente aqui diante de nós, diante do Senhor. Diante da decisão que ela está tomando, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Nosso amado Senhor, nosso Deus, aqui está seu servo, Alcione. Buscou o Senhor, estudou a palavra e chegou à seguinte conclusão, que o melhor para ele é estar contigo por toda a eternidade. Diante dessa decisão, ó Pai, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu nem lembro quem são os professores, mas lembro que eu Levi deu estudo para você, né?
Irmão Manuel, eu quero convidar os dois para vir aqui cumprimentar vocês. Aqui pertinho do tanque. O Levi sabia que ia fazer isso, porque veio até de terno, ó. Ele está chamando mais algumas pessoas aqui. Já viram quem é, né? Venham cá. Eles escolheram duas músicas, eu vou pedir para o som colocar uma das músicas daqui a pouquinho, Nasce em Mim, separa aí. Abaixa um pouquinho meu microfone. Sabe, irmãos, a oportunidade que nós temos para estar ao lado do Senhor não tem outra data, é agora. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade, eu vou ser um pouco até dramático aqui, não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Se o Espírito do Senhor fala a você que você deveria estar diante dele o tempo todo, entregando a sua vida ao batismo, ouça a voz do Espírito. Eu não sei, porque a gente não consegue ver o coração de todos, não sabe as decisões que já tomaram, mas eu vou fazer o seguinte: se há alguém aqui que ainda não é batizado pelas águas na igreja do 27º dia, e pensa que essa é uma boa ideia, e ainda não foi batizado, nós vamos cantar essa música Nasce em Mim daqui a pouco. Enquanto cantamos, eu quero te convidar a você vir aqui à frente. O que eu quero de você? Só vir à frente para orar contigo. Que vou pedir na oração? Pedir a Deus que te dê poder, que corrija o que tem que corrigir na sua vida, para que um outro dia você seja batizado. Hoje ninguém mais será batizado, somente a Cris e o Alcione. Mas num outro momento, num outro dia, quando? Não sei, quem sabe mês que vem, quem sabe esse mês ainda, quem sabe ano que vem. Mas no momento certo, entre você e Deus, entre as tuas conversas com quem estiver estudando com você, nesse momento poderá ser que você queira ser batizado. E eu quero te convidar, movido pelo poder do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo falar contigo. Se você ainda não é, que venha aqui à frente. Pode colocar a música, vamos cantar. Enquanto estamos cantando, Nasce em Mim. Se você ainda não é batizado, quero te convidar para orar contigo aqui à frente. Que o Espírito do Senhor nasça na sua vida, mude a sua vida. Que você possa ter essa oportunidade também. O sonho, a vontade, a esperança de viver por toda a eternidade. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Ouça a voz do Espírito, vem aqui à frente. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Abra o seu coração, deixa o Espírito do Senhor falar contigo. Se você ainda não é batizado, vem aqui à frente, quero orar com você. Deus
oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Alguém? Venha. O Espírito do Senhor lhe chama. Venha. Nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga Mais alguém? Venha. o pecar. Nasce em mim, nasce em mim. Eu sei que há mais alguém. Venha. O Espírito do Senhor, Ele te chama. E salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Há mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Quero orar com você, apenas orar. Temos 3 corajosos aqui. Ouça o Espírito Santo. Há mais alguém que gostaria de estar aqui à frente para orarmos? Para quem sabe, no futuro, ser batizado? Sabe, irmãos, primeiro eu quero falar com vocês 3 aqui. Parabéns por vocês virem aqui. Lani, quem não sabe, é minha filha, corajosa, né? Ela veio, ela quer ser batizada, já disse isso. Mas eu digo que vir aqui à frente não é uma coisa muito fácil, não. Porque é ruim, todo mundo olhando, mas é uma coisa muito boa, porque você expõe sua vida a Deus, e Deus vai abençoar vocês. Mas eu queria estar com mais pessoas aqui. Eu sei que há mais pessoas aqui, mas para não ficar só com os 3, eu vou fazer o seguinte convite, então. Se você tem alguém que você está estudando a Bíblia, e você quer que aquela pessoa se batize, você está sonhando com o batismo dela, eu quero lhe pedir que você venha aqui à frente, para a gente orar juntos por esta pessoa que você está estudando a Bíblia, que você está trabalhando com ela, ou está convidando para vir à igreja. Venha aqui à frente, que eu quero que você receba as bênçãos do Senhor, para que esta pessoa possa ser batizada também. Ah, mas alguém, aí olha só, isso eu sei que tem. Eu vejo que tem muita gente preocupada com outras pessoas, né, querendo que as pessoas encontrem a Cristo. Isto. Olha só. Pensa lá, você está estudando com alguém, você quer que essa pessoa venha ser batizada, vem aqui comigo também. Assim eu me sinto mais fortalecido, mais junto. E aproveita a carona aí, se você viu que encheu agora, se quer vir, venha. Venha aqui à frente, para que o Senhor possa te abençoar. Última chance, vou fazer igual no leilão, dou-lhe uma. Vem ou não vem? Dou-lhe 2. Se você por algum motivo não quis vir aqui, mas tem o teu coração voltado ao Senhor, acompanhe a minha oração aqui. Vamos orar juntos. Amado Senhor, nosso Deus, eu tenho aqui que veio à frente essas pessoas, essas 3 pessoas que têm o desejo de serem batizadas em breve. Quero lhe pedir, Senhor, que a prepare, que em breve, o mais breve possível, também possam ser batizadas. No tempo do Senhor, o Senhor sabe qual é o dia. E eu recebi aqui outros irmãos que estão estudando a palavra do Senhor, com outras pessoas, e eu quero lhe pedir as bênçãos a eles, para que quando eles cheguem nas casas, ou aqui mesmo na igreja, que quando eles falarem do Senhor, tenham o poder do Espírito Santo, e que em breve a gente possa ter muitos batismos aqui na igreja, porque o Senhor tem trabalhado com todos nós. Toca o nosso coração, que essa igreja possa ser uma igreja arrependida de seus pecados, transformada, mudada, desejosa em servir o Senhor todos os dias, toda a eternidade. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Podem se assentar. Vai com a bênção de Deus.